qualidade dos seus idealizadores. No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, um episódio do nosso podcast, ao vivo aqui pela Melody FM 87.9 e também pelo Instagram, na nossa página, @Joelísio_Fraga. Eu sou Joelísio Fraga e hoje o nosso encontro é mais do que especial. Vamos falar sobre saúde, prevenção, acolhimento e esperança com uma convidada que une conhecimento técnico e sensibilidade na mesma medida. Recebemos com muita honra a doutora Carolina Palmeira, médica infectologista, especialista em medicina hiperbárica, infecção hospitalar e cuidados paliativos. É uma profissional que vive a saúde onde ela mais importa, no olhar, no toque e na escuta. Doutora Carolina, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui, com certeza, falando da minha paixão, né? Que é a infectologia. E essa oportunidade de chegar a tantas pessoas e levar cada vez mais conhecimento. Muito bem. Quem é a doutora Carolina? Eu sou carioca, nascida no Rio de Janeiro. Em algum momento da minha vida eu pensei em fazer jornalismo. E aí, filha de médico, eu acabei caindo para medicina. E a infectologia veio já no final da faculdade, por conta que a infectologia não tem um órgão, né? O pneumo Sim. tem o pulmão, Sim. o cardio tem um coração, o neuro tem um cérebro e a infecto tem todo mundo. E aí, isso me encantava, né? Não só a questão de vírus e bactérias, mas saber que eu não tinha um órgão. Eu tinha uma pessoa inteira e que aquilo ali que eu poderia atuar naquilo ali tudo. Então, era bem abrangente. Então, a infectologia veio mais ou menos por aí, por uma questão de não ter um órgão dela. Sim, mas por que veio onde apareceu Conquista na sua vida? Eu fiz residência em Salvador, fiz pelo Hospital das Clínicas em Salvador e conheci um baiano. Ah, foi, né? E aí o baiano me trouxe. Ele é daqui de perto de Conquista e aí nós decidimos vir para Conquista, que é uma cidade com aeroporto, uma cidade grande. Enfim, eu cheguei aqui, eu era a única infecto. Eu fiquei como única infecto na cidade até o Covid. E aí, na época do Covid, eu fiquei grávida. E aí eu precisava ser substituída para sair, né, de gestação e licença maternidade. E aí vieram os outros infectos para ajudar. São quantos aqui? Hoje nós somos 5. 5, né? É. Conquista está muito bem assistido, não está? Com certeza. Né? Gosta daqui? Muito. Conquistense. Né? Aqui, minha filha já é conquistense. O pessoal sempre fala que bebeu água daqui, já era. Né? Trouxe minha família toda do Rio, inclusive. Legal. Então, como é que surgiu o seu interesse pela infectologia? Pela infectologia veio por conta dessa questão mesmo de não ter um órgão, né? Certo. E eu tive um professor maravilhoso que eu acho que aí é que está a grande graça da docência, né? Foi um professor que me mostrou a beleza da infectologia, professor Walter Tavares. Lá do Rio de Janeiro. Sim. Então tá, vamos lá, né? Vamos conversar que a gente tem muita coisa, né? São praticamente 3 podcasts em um. Né? Mas se não der, a gente faz outro, né? Combinado. O que mais... Vamos começar falando da medicina hiperbárica. O que mais te atrai na medicina hiperbárica? O que eu acho mais interessante da medicina hiperbárica é usar uma coisa que a gente tem, que é o oxigênio, né? Que ele tá aí. E que, sob pressão, ele faz milagres, digamos assim, né? Então, o oxigênio sob pressão dentro da medicina hiperbárica, ele vem para aumentar a celularidade, diminuir os quadros de infecção, né? Então, o que mais me encanta na hiperbárica é saber que uma coisa tão disponível, sob pressão, ela tem um poder tão grande. Entendi. E qual a importância da oxigenoterapia? É isso mesmo, né? Oxigenoterapia hiperbárica em pacientes oncológicos. Principalmente para pacientes de radioterapia e quimioterapia, porque facilitam toda a parte de cicatrização deles, né? Ela vem com esse poder de cicatrização por conta desse oxigênio sob pressão.
Então, as infecções, reduz a infecção, aumenta a celularidade, e aí ela vem como um grande benefício. Aqui tem aonde? Aqui nós temos na Hipermed, né? E lá tem a câmara tanto multi quanto a mono, né? Então, a multi entram pacientes em conjunto e a mono entra o paciente sozinho. Entendi. Então, a senhora atende lá na Hipermed. Na Hipermed, só aqui? Isso, Só, né? Uhum. Pronto. Então, vamos falar agora, porque a gente vai tentar misturar um pouquinho, né? Mesclar, né? Para não ficar só focado num tema. Os cuidados paliativos ainda são muito mal compreendidos. Como é que você os define de forma clara e humana? Os cuidados paliativos, ele entrou na minha vida junto com o infecto, né? Porque quando a gente fala de HIV, a gente precisa abordar todos os próximos do paciente portador do vírus, né? E não só a família. Então, muitas vezes a gente, infelizmente, perde o paciente, mas a gente continua com um vínculo com o familiar. E no Covid, eu percebi que eu precisava sistematizar um pouco mais do que eu já fazia por sensibilidade. E aí eu fiz a especialização em cuidados paliativos nessa intenção. E aí eu descobri, né, o quanto que ele realmente é muito mal compreendido, porque dentro da minha esfera, da infecto, ele é muito bem compreendido. Né? Hoje em dia, receber um diagnóstico de HIV não é mais um atestado de óbito de jeito nenhum. Ninguém morre mais, né? Então, assim, eu vim vendo o cuidado paliativo, ele sempre fez parte da infectologia, até que não faz mais. Né? E aí o Covid veio para falar assim, olha, mas eu ainda estou aqui, ainda tenho o Covid. Então, eu falei, não, eu preciso sistematizar o que eu já fazia por essa questão de sensibilidade. E aí, eu acho que a maior dificuldade hoje dele ser mal compreendido ainda é um preconceito. É achar que o cuidado paliativo é porque o paciente está próximo da morte. E a morte assusta, né? E o cuidado paliativo é para paciente muito grave, né? E que ele precisa de um acompanhamento, principalmente multiprofissional, para que ele tenha qualidade de vida até o fim. Eu sempre falo isso aqui, doutora, nos podcasts, que a gente tem que desmistificar essa ideia de que câncer é fim e paliativo é fim. Né? Não Exatamente. Né? Não é. Então, é uma questão cultural. Eu sempre falo que você toma 10 medicamentos para o coração numa boa, mas toma um para o câncer, ai meu Deus, vou morrer. Não é assim? Né? Então, a gente tem que quebrar. Então, eu acho que a qualidade de vida do paciente oncológico depende muito de um bom começo. Né? Ter um diagnóstico precoce, né? Começando cedo, ele pode ter uma vida muito... A questão emocional. Né? Tem todo um conjunto, né? Sim. E lembra que nós tivemos aqui com Martinha, que é enfermeira paliativista, e aí ela falou um negócio bem interessante, muito até engraçado, que ela entra nos consultórios com o nomezinho dela lá, Martinha, enfermeira paliativa. Aí o paciente já fala, vou morrer. Né? Então, tem que desmistificar mesmo. Né? E eu acho que já foi pior. Né? Com foi certeza. Pior. Hoje, graças a Deus, nós temos visto muitos pacientes que têm revertido com o tratamento paliativo. Né? Sim. Né? Até sobrevida é excelente. Até com mieloma mesmo. Tem casos de pacientes assim que estavam assim, sem chance. E aí os paliativos foram lá cuidar e hoje ele está bem. Né? Vamos lá. Cuidados paliativos ainda são muito mal compreendidos, infelizmente, né? E qual é a maior barreira no acolhimento de pacientes em cuidados paliativos hoje? Eu acho que é a dificuldade de comunicação, né? E aí, quando a gente fala em comunicação, a gente entra também na situação de dificuldade dos desafios de tomar decisões, né? Então, são decisões que têm que ser sempre tomadas junto com a família, sim, né? De acordo com a condição sociofinanceira, de acordo com a comunidade em que vive. Então, hoje, quando a gente fala de um paciente paliativo, a gente abrange muita coisa, né? A gente abrange a parte não só social, mas espiritual. Então, a gente precisa quebrar muitas barreiras. Então, eu acho que o grande desafio é a comunicação e a tomada de decisão que não é de uma pessoa só. Sim. Não pode ser de uma pessoa só. É complexo, né? É muito complexo. A senhora, eu sempre falo que um médico, para ser um paliativista, um oncologista, ele tem que primeiro ter uma vocação, amar o que faz, né? E a gente vê muito hoje uma carência, uma ausência de médicos comprometidos, infelizmente, né? E eu fico muito feliz em receber uma médica como você, vou falar você, né? Como você, e que você tem uma energia muito boa. Nossa, você tem uma energia boa. Isso
passa muito segurança para o paciente. Isso é importante para o médico, né? Uhum. Eu tenho um médico, Dr. Leonardo Cunha. Uhum. Ele foi quem me acolheu, me deu o diagnóstico do mieloma e hoje é um amigão. Eu não vivo sem ele mais. Né? Ontem foi aniversário dele, antes de ontem foi aniversário dele, então a gente tem uma sintonia, uma amizade, isso é importante, né? Então o médico, né, é fundamental para o tratamento do paciente. Olha, eu estou aqui, lá em São Paulo, no dia 13 nós vamos estar fazendo um evento no Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Já ouviu falar? Não. Ele é um hospital, ele é o maior hospital de transplante de medula da América Latina. Fica em Jaú, próximo a Lins, onde nós temos associação. E Márcia, que é a nossa representante, está fazendo brigadeiros para fazer um evento lá no setor de paliativos, lá no hospital. Né? Então a gente sempre está lá, sempre estamos fazendo ações tanto na parte de pediatria oncológica, aqueles bichinhos tudo carequinho lá, tudo bonitinho, sabe? Nossa, e a gente dá vontade de pegar pra gente, né? E no setor dos cuidados paliativos, sempre nós estamos fazendo. A diretora lá, a coordenadora do setor é a doutora Juliana, que é a nossa embaixadora, né? Uma pessoa muito parceira nossa lá no nosso trabalho. Nós temos um trabalho muito forte lá em São Paulo, né? No interior de São Paulo. E tá lá, ela tá com a mão na massa lá, já mandou um recado aqui no Instagram, tá com a mão na massa lá fazendo os brigadeiros lá pro evento lá no setor dos paliativos. Voltando para infecção. Infecção está lá. Quais são os principais mitos que ainda cercam esse tema, doutora? Eu acho que o principal mito da infecção hospitalar que a gente bate em toda a campanha é acreditar que a mão não leva a bactéria. Né? O grande mito é fazer com que as pessoas acreditem que a bactéria ela é um grande carreador de vírus e de infecção de uma forma geral. Então, nas campanhas de higienização das mãos, a gente faz geralmente 2 vezes no ano, né, que o Ministério da Saúde orienta, e a gente insiste muito nisso, né, em higienização das mãos. É igual na época do Covid, ensinar a lavar a mão, né, e ensinar a tossir, a gente segue nesse propósito. Então, o mito é achar que 2 luvas vão funcionar, é achar que eu vim limpinha de casa. Então, isso tanto para o acompanhante, né, do paciente, que não compreende, quanto a própria equipe de saúde, às vezes. Você fala que, então, lavar as mãos é fundamental. Fundamental. Tanto que na época do Covid, onde todo mundo teve o hábito, né, não teve conjuntivite. Não é? Né? Pois é. Então, o hábito de você, né? Pra você ver como é importante, né? Meus filhos vão no shopping e aí eles não põem a mão na escada rolante. Sim. E se você perguntar por que eles falam que dá conjuntivite. É mais forte do que eu. Mas que bom, né? Eles já devem andar assim, né? Não põe a mão na escada rolante, segura na gente. Mas tem que ser assim, né? Pois é, não teve o hábito, né? Não teve caso de conjuntivite, né? Pois é. Como os hospitais podem melhorar a prevenção dessas infecções, doutora? Principalmente através de educação e da conscientização. É nisso que eu acredito piamente todos os dias, educar e conscientizar. Né? Seja em qualquer situação da medicina, eu acho que o caminho é sempre esse. E aí os hospitais têm que bater firme nisso, porque às vezes você educa, você conscientiza e no final você tem que punir. Né? Então, não tem jeito. Né? São regras que têm que ser seguidas. Então, educação e conscientização. Eu fiquei 1 ano e meio atrás, eu tive uma pneumonia daquelas que eu estou aqui por milagre. Foi quase que eu falecia. E eu fiquei na UTI 10 dias e eu vi a briga do pessoal em impedir de entrar. Aqui, o povo querendo entrar na UTI, entendeu? E não compreende. Então, acho que a questão é educacional mesmo. Né? E eles brigavam com os coitados lá dos enfermeiros querendo entrar. Eu quero ir, mas não pode. Né? A pessoa está lá debilitada, imunidade baixa, enfim. Eu acho que a questão é educação mesmo. Existe um protocolo ideal para o controle de infecção que deveria ser padrão em todo o Brasil? Existe, né? Existe esse protocolo, a Anvisa, ela traz esse protocolo e uma vez seguido, cada vez mais nessa regra, os hospitais vão ganhando as zonas, né? Zona 1, Zona 2, Zona 3. Então, esse protocolo, ele é difundido, ele é cobrado muitas vezes, né? Mensalmente, o hospital tem que dar notícia para
divisa, que são as regionais, né, do estado, das suas infecções, né, sejam elas quais forem. Então, a gente precisa dar notícia para o governo. Então, a Anvisa, ela ensina e ela cobra. Então, você tem que estar sempre mantendo um relatório. Sempre, relatórios mensais. Qual é o pior problema que você enfrenta aqui em Conquista? Não, aqui em Conquista, acredite, eu não tenho esses problemas. Eu escuto meus colegas dos outros lugares falando e hoje a gente não tem um índice de infecção assim tão grande. Eu falo pelos hospitais onde eu trabalho, mas eu tenho os outros colegas também nos outros. Então, não é nada assim assustador. Preocupante não, né? Não, aqui é tranquilo, inicialmente né? não. Ainda assim. Graças a Deus, uma boa notícia, né? Como lidar com a resistência bacteriana em ambientes hospitalares? Eu acho que essa educação, ela precisa vir mostrando toda a importância, né, do uso de EPI, do que acontece se realmente essas regras não forem cumpridas. Então, eu volto para a questão da educação, né, e aí eu acho importante falar da prescrição adequada dos antibióticos também. Né? Então, eu sou professora da UNEX e a nossa intenção é sempre pegar lá já do início, né, que antibiótico usado de forma incorreta também mata. Sim. Né? Então, a gente tem várias pontas, são vários desafios multifacetados aí que a gente precisa atuar. Né? Desde o médico prescritor até o próprio paciente, que ele também precisa conscientizar que ele precisa vacinar, né? Ele precisa também contribuir para evitar essas infecções, que tem as vacinas para pneumonia, enfim. Então, é toda uma abrangência. Vamos fugir um pouquinho aqui, falando da questão da vacina. Eu gosto sempre de falar com o profissional que vem aqui para alertar o pessoal da necessidade de vacinar. Com certeza. É uma forma de evitar as infecções, né, de proliferar. Eu costumo dizer que se você tem alguém que você ama, você precisa vacinar, né, porque você vai levar isso para dentro de casa. Né? Mas eu moro sozinho. Mas você ama alguém, não é possível, né? E você tem que poupar essa pessoa. Então, a partir do princípio que você tem que se cuidar, é a vacina. E aí você vai estar cuidando do outro. Pois é. Mas aí virou um problema sério, né? O pessoal não está vacinando. Até pacientes que a gente acompanha são resistentes. A gente vê agora da influenza também, quanto que foi baixo, né? Pois é. Isso é preocupante. Na cobertura. Né? Preocupante. Eu tomei toda a minha tabelinha de vacina, a coisa mais linda do mundo. Tudo azulzinho. São duas. Porque no transplante... É completo. No transplante, você perde toda a memória medular, né? Então, você tem que tomar a vacina desde o início. Eu tomei a da Covid 2 vezes, antes do transplante, cheio. E lá não, no Ministério da Saúde, ele não, não substitui. Ele fica lá a relação, desde a primeira. Então, eu já tomei 10. Ele falou, mas por que você tomou tudo? Aí eu vou explicar. Porque apagou tudo isso aí. Era para você ter apagado aqui, mas o sistema não é, né? Então, a gente tem, doutora, a gente ainda tem essa resistência por parte... Voltamos para a educação. Pois é, impressionante, né? De que nossa, eu não vou nem falar o que eles me perguntam. A vacina fez isso. Será que eu não estou com isso porque foi a vacina? Sabe? São as coisas assim que você não tem lógica, né? Mas vamos lá. Quais são os desafios de comunicar mais notícias, as más notícias em ambientes hospitalares? O ambiente hospitalar, muitas vezes, ele se mostra muito hostil, né? E, às vezes, a gente não tem nem um ambiente propício, né, para esse tipo de conversa. E isso é o que eu sinto muita falta, né? Da gente ter um ambiente que você consiga conversar com calma, que você tenha tempo para esse paciente, para que você alcance realmente as necessidades que são completamente individualizadas. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje é essa questão mesmo de você ter um momento com o familiar, com o paciente. Existe uma pressão da equipe para que seja definido logo o que vai definir, o que vai resolver, o que vai fazer. Então, a gente precisa de tempo. Tempo e o melhor momento mesmo para que seja abordado. O ambiente hospitalar é difícil essas conversas. Imagino. A família é papel fundamental nisso. Com né? certeza. E aí você precisa trazer esse familiar para dentro de um hospital, que muitas vezes, vamos falar pelo SUS, né? Não tem esse ambiente, não tem uma salinha, não tem um lugar onde ele consiga não ouvir as reclamações dos outros pacientes, enfim.
Pois É difícil. Eu sempre falo também, doutora, que a família às vezes atrapalha. É sério, eu tenho família e sei. Eu falo experiência própria. Entendeu? Eu fiz todo o meu tratamento sozinho, mas não foi egoísmo, foi até por proteção, né? Até por proteção. Mas não é fácil. Mas é por isso que a gente fala que é individualizado. Às vezes fala assim, não, sem o meu familiar eu não vou. Então, tem essa questão, vamos individualizar, é individual. E aí a gente precisa desse tempo para poder, né, tem que respeitar, compreender. Né? E respeitar, né? Cada um. Olha só, nós estamos com... Se quiser fazer alguma pergunta aqui no nosso Instagram, viu? Fique à vontade. Nós temos tempo aqui, apesar que tem muita pergunta, eu acho que vai ser para 2 podcasts, né? É muito interessante, porque é pouco falado isso, né? A senhora já deve ter observado isso, que a gente fala pouco disso aí, é um tema extremamente importante, né? Infecção mata, né, doutora? Como equilibrar tecnologia e empatia no cuidado com o paciente? Eu acho tá vendo que eu estou misturando tudo aqui, mas ela já está sabendo, que ela está com o roteiro dela ali. Eu já avisei ela que ia ser assim. Está tudo sob controle. Eu acho que a gente precisa manter sempre uma escutativa, né? E tentar, claro que sistematizar através da tecnologia algumas situações em relação a organizacional, né? Mas não adianta, é sempre uma escuta ativa. A tecnologia, ela vem para a gente dominar ela e conseguir fazer com que ela fique ao nosso favor, né? Porque eu acho que hoje o que mais prejudica, me atrapalha, e às vezes eu consigo virar isso, é jogar o Google o exame, ou o que eu tenho. E aí eu peço para o paciente, escreve e traz para mim, porque vai esquecer. Né? Ficou um monte de dúvida. E aí, quando chega na hora da consulta, não lembra de mais nada. Então, o ideal é que escreva, né? Porque acaba vendo toda essa inteligência artificial e ela vem e dá o diagnóstico e ela resolve, e ela dá a medicação, né? Então, eu acho que a gente tem que dominar ela. Então, a tecnologia vem para a gente dominar ela, botar ela ali bonitinha e saber lidar com ela assim. Quando eu fui diagnosticado com mieloma, eu abri lá no Dr. Google, expectativa de vida do paciente, 3 anos. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, tá lá, uma letrona bem grandona lá, 3 anos. Aí, como já aconteceu muitos pacientes, eu vou morrer mesmo, pra que eu vou trabalhar? Disciplinária que tem que desfazer essa crença toda, né? E aí tá lá. E eu falei, meu Deus do céu. E aí, como já aconteceu de paciente chegar, eu vou tratar pra quê se eu vou morrer mesmo? Né? Isso Ele disse. Pois é. Mas é isso que a senhora falou, né? Ter uma comunicação maior com o médico e não acreditar muito na inteligência a escuta ativa, né? Esse alcançar o paciente para poder entender até onde ele vai. Porque tem vezes também que ele não quer saber, ele não vai dar um Google de jeito nenhum. Né? Ele não quer ouvir falar. Eu pego muito paciente com HIV, eu não quero saber. Eu estou aqui, eu sou um indivíduo e eu quero trabalhar comigo. E aí? É ótimo também. Pois é. Ô, doutora, um assunto aqui, né, fora também. Ninguém morre mais de HIV, né? Infelizmente, sim. Né? A gente tem pego agora, eu trabalho no CAAV, né? E a gente pega o portador e pega o paciente já com AIDS. E a gente tem visto um número crescente, né? O paciente, muitas vezes, ele faz os testes de HIV como se fosse prevenção. Quando a gente recebe o paciente de HIV, fala assim, por que você fez o teste? E ele fala assim, não, mas eu faço de 2 em 2 meses. Por quê? Né? Então, assim, hoje a gente tem a PrEP, a gente tem a medicação via SUS que você utiliza para que você, não usando preservativo, você não pegue o HIV. Né? Então, por que está fazendo o teste de 2 em 2 meses? Então, aí vem a educação também. Mas então esses aí morrem. Morrem. Eu estou falando aquele que mantém Não, doença bem tratada é igual isso saúde. Que eu tô falando, não morre doença mais, né? bem tratada é igual a saúde. Então, a ideia é que todos os médicos, desde o início, comecem a pensar em HIV. Né? Eu fiz uma palestra há uns 6 meses atrás, quando pensaram em HIV. E os transplantados do Rio de Janeiro, lembra? No ano passado. Sim. Então, que bom que teve um médico que pensou em HIV.
né? Então, tem que pensar em HIV e sempre oferecer o teste. E aí, quanto mais cedo a gente pegar, né? O objetivo do Ministério da Saúde é esse: 95, 95, 95. 95% das pessoas que tenham, eles saibam que tenham, 95% usem a medicação e 95% estejam indetectáveis. É a meta. A meta, né? 2035. Teve um paciente com mieloma múltiplo na Inglaterra que fez o transplante de medula e curou. Negativo, Né? Uhum. Ele com mieloma, ele fez o transplante de medula, chegou lá e ele tinha um HIV né? E sumiu, graças a Deus, né? Exatamente. Você acredita que os profissionais de saúde estão sendo suficientemente preparados para trabalhar com dor, morte e luto? Não acredito. Mas a gente, eu como docente, venho defender. A gente vai tentar, a gente está tentando. Porque o médico, quando ele entra na faculdade, ele quer salvar. Ele vai fazer de tudo para a saúde. Ele, na maioria das vezes, entra na faculdade acreditando que a saúde é falta de doença. E a gente começa a desmistificar daí. Saúde não é falta de doença, é qualidade de vida, né? Então, a gente começa a trabalhar com isso. E tem limitações. Então, eu acredito que o docente ele tem essa responsabilidade muito grande de modificar esse cenário. Porque também, eu falo baseando no paciente com oncológico, ele é o médico é psicólogo, ele é tudo. Né? Então, ele tem que conviver até com a morte do paciente, né? E quantas vezes eu acompanho vários, né? Eu tenho muitos médicos amigos, e às vezes no conversar a gente já sente que ele absorveu a morte de um paciente, sabe? E não é fácil. Não é fácil. É muito complexo e aí precisa o quê? É aquilo que eu falo, que é o médico de vocação, né? Que vai, que acolhe, que cuida, que acompanha, que vive. Eu acompanho, eu tenho amigas geriatras e elas fazem a avaliação em domicílio. Nunca que ela vai avaliar o idoso. Ela vê a família, né? Ela chega lá, depois que o idoso se vai, ela segue com a família. Então, assim, é absorvido por é uma comunidade, né? Não é um paciente. Pois vira um casamento, viu? Vira um casamento. Né? Eu falo para doutor Leonardo, doutor Anderson lá de Belo Horizonte, falou, já era, só a morte não separa. Ô, doutor, em que momento você percebe que o paciente precisa mais de escuta do que de intervenção? Quando a gente consegue alcançar esse paciente nessa situação de individualizar ele, a gente percebe isso, né? Porque aí ele vai trazer suas angústias através dessa escuta ativa. E aí, muitas vezes, na minha experiência com HIV, não tem como. O primeiro contato dura 1h30. Não existe menos, praticamente, né? Porque são muitas coisas envolvidas. Então, a escuta aí, ela é fundamental. E a individualização. E nem sempre ele quer um remédio, não. Ele quer contar uma história, ele precisa, né, expurgar isso, né? Então, a gente já vê que ele já vem preparado. Escuta, né? E a gente tem uma equipe de psicólogos no CAAV e não é isso aí. Nós somos também. Imagina. Né? Esse paciente, quando vem, ele passa por uma equipe de triagem para chegar a você. Sim. Né? Né? Antes, então você psicólogo, no CAV a gente tem psicólogo, urologista, psiquiatra, dentista, enfermeira, assistente social, médico. É uma equipe bem composta e cada um ele vai escutar. Né? O paciente ele tem histórias para contar e a gente abraça mesmo. Que legal, né? E assim como o câncer, quem tem o HIV convive sempre com aquela cultura da morte, né? E a gente vira uma grande família mesmo. Ali E acaba absorvendo, né? Sim. E não tem como não conviver junto, né? Com os problemas, né? E anseios, enfim. Não é fácil, não. Desafiador. O que um familiar pode fazer para colaborar com o cuidado e prevenção de infecções? Foi o que eu falei. Eu acho que principalmente conhecer a doença do seu parente, né? De quem ele estiver acompanhando. A partir disso, conhecendo essa doença, evitar as visitas que não sejam extremamente necessárias. Eu acho que essa questão da higienização das mãos, estar vacinado,
Usar o EPI, a máscara, se for necessário. Esse negócio que a gente, às vezes, ainda tem muito cultural, né? A criança nasce, você vai visitar. Ô, gente, não vai. Deixa a criança ter pelo menos 2 meses de vacina, né? Para fazer uma visita. Enfim, as minhas amigas que têm filhos, elas já sabem que não vai ter minha visita. E eu desaconselho, né? Então, eu acho que o familiar, ele precisa estar consciente da doença. E aí volta a educação. Essa criança que você falou, e a gente fica assim também, viu? Depois do transplante. Do mesmo jeitinho, a gente fica... Sem visita. Sem visita. São no primeiro 3 meses antes das vacinas, a gente não pode ter contato com criança, animal, planta, né? Então, evitar muita coisa que a gente... E aí dá a importância de estar ao seu redor, todo mundo saudável, vacinado, sim. né? Mantendo aquela higienização, enfim. Isso eles são bem categóricos. Quem estiver perto de você, sua família tem que estar vacinado também. Isso. Né? Que é proteção. Porque não adianta você manter ali e estar junto com pessoas que tá nem aí, né? Não estão ligando. Voltando para a hiperbárica. Como é que a medicina hiperbárica pode ajudar pacientes com feridas crônicas ou osteonecrose relacionada a bifosfonatos? Através dessa pressão do oxigênio, facilitando a cicatrização. E aí, quando facilita a cicatrização, com essa maior permeabilidade de vasos, ele também reduz a infecção. Então, não é só de uma forma, né? A hiperbárica, ela vem aí num contexto de tríade, né, para facilitar tudo isso. Agora, quando a gente fala em hiperbárica, as pessoas muitas vezes acreditam que é uma sessão. Não são, é no mínimo 10 sessões, né? Explica direitinho para quem não conhece o que é. A hiperbárica é uma câmera, né, onde você entra com o corpo inteiro, você põe a máscara e você respira o oxigênio inicialmente a 100%. Diante disso, ele vai atuar em todo o corpo com essa maior oxigenação de todas as células. E aí aumenta a cicatrização, diminui o quadro de infecção e demora mais ou menos 45 minutos dentro dessa câmera, né? E faz aquela sensação de avião ou então de descer a serra, né? Sim. Aquele entupimento no ouvido, já que é sob pressão. Então, às vezes a gente pede até para usar um chiclete, alguma coisa, e são muito poucas contraindicações. A gente, por exemplo, criança pode entrar com pai, com mãe, não tem problema, né? Às vezes recém-nascido pode entrar também, não tendo contraindicação, nenhum problema auditivo. Então, a gente tem uma gama aí de benefícios da hiperbárica. É pouco difundido, não é, doutora? É pouco difundido, mas agora a sociedade ela tem aumentado, né, essa divulgação. Porque pelo SUS, por exemplo, ela só é liberada para pé diabético. Mas pela ANS, os planos de saúde, ele já está liberado. Né? Porque o pessoal pensa que é radiativo, não é? Não, mas é oxigênio. Pois é, mas o pessoal pensa que é um negócio grande daquele jeito, grande, né? Então, acho que precisa também, né, o pessoal conhecer e desmistificar, né? Porque ele tem um papel fundamental no tratamento, né? Uhum, com certeza. Pois é, oh meu Deus do céu, tem muita coisa legal aqui. Nossa, que interessante falar sobre, principalmente, infecção, né? E a gente que tem a imunidade baixa, a gente convive diariamente com isso, né? Então, acho que a proteção é fundamental, principalmente para nós pacientes de oncológico. Já vivenciou algum caso em que a medicina hiperbárica tenha sido decisiva para salvar uma vida? Já de um recém-nascido com uma grande porcentagem do corpo queimado, né? E a gente colocou na câmara hiperbárica com a mãe, e aí teve uma resposta super ágil. O que levaria 6, 7 meses para cicatrizar, levou 3 meses, né? Com todo cuidado, com tudo. E é importante a gente falar também que a câmara hiperbárica, por ela ajudar a cicatrizar a ferida, ela traz qualidade de vida de volta. Porque uma ferida, muitas vezes quando chega pra gente, ela já pode vir crônica. E aí tem o cheiro, tem a questão social, tem o tempo que você gasta para ficar fazendo esse curativo, gasto financeiro para fazer o curativo, o tempo mesmo, né? E ela vindo para acelerar essa cicatrização, está salvando várias vidas, inclusive, né? Sim. Porque existe todo esse mal-estar, toda essa preocupação mesmo, né? Se vai virar uma sepse, né? O paciente chega muitas vezes assustado, não cicatriza, né? E muitas vezes precisa de uma intervenção de um vascular também para avaliar se é uma questão arterial, venosa, enfim. Bem multidisciplinar também. Interessante.
Onde é que te encontra? Me encontra infecção. Porque não adianta colocar a câmara hiperbárica se eu não fizer uma cultura de um fragmento e souber qual a bactéria e não usar um antibiótico de repente adequado. Então, é um conjunto de situação, né? É a higiene da ferida, é tratar a ferida com antibiótico adequado se realmente for necessário e ainda aumentar o tempo de cicatrização dela. Tá, o tratamento hiperbárico, ele é sempre adjunto, ele nunca é único. Entendi. Ele vem é um conjunto, agregado. Né? Interessante. Ele agrega. Tudo bem. A senhora só me dá uma licencinha, só lhe dar um recado aqui. Amanhã, 7 horas da manhã, nós vamos estar fazendo um mutirão de exame do eletroforese de proteínas com as pessoas vulneráveis, né? E vamos estar lá na sede da Patrulha Solidária da Polícia Militar, na Avenida 7 de Setembro. Nós vamos estar lá com a doutora Welma, a Martinha, a Capitã Alice, vai ter a cobertura da TV UESB, vai ser muito legal, um café. E nós vamos estar lá com o pessoal também do análise, né? Laboratório, vai estar lá coletando. Torcendo que não encontre ninguém com mieloma, né? Mas pelo menos a gente está tentando, investigando, né? Para ver se... Quanto mais cedo melhor. Quanto mais cedo melhor, porque o mieloma, ele é muito cruel, né? Ele é muito impiedoso, os sintomas dele são muito parecidos com doenças comuns, então a intenção nossa é fazer com que aquelas pessoas que nós fizemos a triagem, que estão queixando desses problemas, dores lombares, anemia, insuficiência renal, bebendo muita água, fraqueza, então tem uns sintomas assim muito parecidos com o do mieloma, então nós vamos investigar esse pessoal, né? Torcendo que dê tudo certinho para eles, né? Mas a gente vai fazer a nossa parte. Então amanhã às 7 horas, a partir de 7 horas, lá na 7 de setembro, lá na sede da Patrulha Solidária, e desde já agradeço ao Coronel Paulo, né? Que fechamos essa parceria para fazer, esse vai ser o primeiro de vários, né, durante o ano. Nós já estamos fazendo em São Paulo, lá em Lins, com o apoio lá da Bracol, e aqui nós vamos estar iniciando e saindo, espalhando aí pelos bairros, né, para fazer esse trabalho, para descobrir se tem ou não tem, né, rezando que não tem, né. Doutora, essa é uma ação única no mundo. Ninguém nunca fez isso, né. E é um exame, o eletroforese custa R$7 na Suíça. Nossa. Muito, muito barato. Muito barato, né? E o nosso trabalho também é de orientar até o próprio médico, né? A ter o hábito de prescrever, né? Naquela queixa, investigar melhor, né? Principalmente o ortopedista, que um dos principais fatores de sintomas são as dores, né? Então, mas nós vamos chegar lá. A gente está fazendo aquele trabalhinho de formiguinha, né? Mas já faz já vai servir para alguma coisa, se Deus quiser. Você acha que o SUS está preparado para ampliar o acesso à medicina hiperbárica? Acho. Acha, né? Acho sim. Ele vai aumentar aí de pé diabético, se Deus quiser. A gente tem indicações excelentes, né, para essa questão de queimadura, osteomielite, né? Então a gente tem muitas boas indicações. Então eu acredito em breve. Se Deus que Deus te ouça, né? Tomara. Qual a sua principal limitação para fazer um trabalho bem feito aqui? Tipo assim, não é que... Deixa eu te perguntar direito. Qual a sua principal limitação para você fazer um trabalho mais amplo? Principalmente com relação à hiperbárica, ao paciente carente. Não, eu não vejo essa limitação, não. Não, né? Não, porque hoje a CESAB, ela tem um contrato com a hiperbárica, a prefeitura tem um contrato com a hiperbárica, inclusive de curativo, então hoje não é um problema. O acesso é bem fácil, até. Que bom. Vamos saber dessas coisas, né? Também tem notícia boa. Sim, com certeza. Tem notícia boa. Eu fico feliz porque a gente está vendo a população doente e precisa desse carinho, desse apoio, desse acolhimento, né? Então, tendo isso aí, a gente fica feliz. Existe espaço para espiritualidade no cuidado clínico, na sua visão? Com certeza. A própria Organização Mundial de Saúde, ela já preconiza isso, né? O paciente, ele tendo uma crença, ele tendo essa questão da espiritualidade, é como se fosse um anzol, vai puxar ele em algum momento, né,
para benefício. Então, acredito sim. Inclusive, isso hoje já faz parte da anamnese, né? Qual a sua religião? Ah, eu sou agnóstico, mas você acredita em Deus? E aí, é cristão? Então, sim, seja ela qualquer espiritualidade que for, né? Ela faz parte hoje da anamnese, que é importante a gente conhecer. Fundamental, né? É. Quem é a pessoa sem fé, né? Com certeza. Né? Acredito nisso. Nossa, eu agradeço todo o sucesso do meu tratamento. É um Deus superior que me sustenta. Né? Eu fico assim conversando, batendo um papel com ele, e eu sei que ele fala assim, vai lá, passa todo o processo de um paciente do mieloma, você vai sentir, tomei 96 comprimidos de morfina em um mês, vai sentir as dores, vai passar todo o processo, vai ter o transplante, eu vou cuidar de você para que você cuide dos outros. Isso eu sinto que é assim, né? Que é o nosso propósito, né? Então, sem Deus, nossa, acho que é impossível, né, doutora? Acredito nisso piamente. Pois é. Ó, Magali, um abraço lá de Porto Alegre, viu? Tá aqui com a gente também. Como é que você cuida da sua saúde mental ao lidar com tantos desafios delicados? Eu sou casada com médico, né? E aí, se deixar, a gente chega em casa e um conta o dia como foi seu dia e é só doença, né? Ele é cirurgião, ele é ortopedista e ele é mais resolutivo. Não, eu fui lá e botei o osso no lugar e, né? O meu não. Eu dei um diagnóstico hoje para ficar o resto da vida com esse paciente. Então, uma das coisas que a gente tem consenso é o autoconhecimento, né? Olha, hoje eu reconheço que vamos ter que parar. Vamos ter que dar um tempo aí. E aí a gente tira a nossa folga, né? Seja a folga só de conversar sobre isso, seja uma folga... Nossa fuga, rota de fuga é a roça. A roça, né? É a roça. Não tinha tem roça jeito. lá no Rio de Janeiro? Não tinha. Mas eu acho que era menos desafiada lá. Né? E eu tenho uma base familiar, né? Eu tenho uma rede de apoio bem interessante, né? Eu tenho uma avó de 98 anos, ainda lúcida. Então, enfim, meus pais vieram morar em Conquista para serem avós, então eles vivem, né? A vida deles, mas eles são muito avós, 50% do tempo. Então, eu tenho essa rede de apoio para poder... E é isso, mas eu acho que o autoconhecimento é fundamental. É a hora que a gente para e fala assim, cansou, né? Vamos parar um pouquinho? Porque não adianta você não cuidar, você não cuida. Não adianta, não cuida. Não cuida, né? Tem quanto tempo você está morando aqui? 10 anos. 10 anos. Aí sua família veio junto com você? Não. Eu vim porque eu tinha passado no concurso da prefeitura e vim para o CAAF. Entendi. E aí, eu tive meu primeiro filho e fiquei indo para o Rio, né, passeando. Para ter o segundo filho, aí eu tive que falar, olha, eu preciso de uma rede de apoio próximo, né? Não adianta, vocês estão longe de mim. E eles já aposentados, e eles fizeram a mala e vieram atrás do segundo neto. Que legal. É bom que tá uma cidade boa, né? Não tem as praias lá do Rio de Janeiro. Mas não tem a violência, né? Não tem os morros lá, aqueles morros perigosos, né? Né? Mas a Conquista graças a Deus, eu conheço várias cidades, já morei também em algumas cidades, e a gente vê a qualidade de vida daqui. Sim. Né? Tem um colega seu que estava vindo uma vez de Salvador, e ele falou um negócio interessante. Ele falou, eu tô indo morar em Conquista, já estou trabalhando, sou cirurgião, sou cirurgião, e eu faço uma coisa em Conquista que eu nunca consegui fazer, almoçar em casa. Adoro. Né? Eu não conseguia fazer, como São Paulo, Rio, ninguém consegue, né? E aqui ele vai, almoça, dá tempo até tomar um banhozinho, descansar e volta novinho. É verdade. Né? Ele falou, eu produzo muito melhor. No meu caso, é buscar as crianças na escola. Né? Eu não levo, mas busco. E é ótimo, né? Porque você já vai ouvindo como é que foi amanhã, vai fazendo parte da vida, né? E vai contribuindo também com isso. Porque os meus filhos, eu tenho um filho de 9 anos, e quando eu decidi fazer a especialização em paliativismo, nossa, ele me fazia perguntas horríveis. Ele disse, por que você está fazendo isso? Mas você é médica, não é para lidar com a vida? Eu falei, olha, vai me provocar dentro de casa, que legal. Vamos começar de casa já, e explicar para ele por que eu estava fazendo isso, né? Então, é desafiador, até dentro de casa.
Pois é, né? E eu acho que esse contato, até no meio do seu trabalho, você ir e voltar, te deixa mais renovada, né? Sim, né? Também. E ele me falou isso e ficava muito interessante. Porque a gente tem costume, né? A gente aqui vai, almoça em casa e tal. E ele não, eu não conseguia almoçar em casa, em Conquista eu almoço em casa. Né? Olha, o tempo está passando, né? Para finalizar, doutora, que mensagem você deixa para pacientes, familiares e profissionais de saúde que nos acompanham? Eu acho que a mensagem é a gente sempre se cuidar, principalmente a questão emocional, né? A gente está aí com o mal do século, a depressão, a gente vê o quanto que a questão psíquica tem sido tão importante. Então, eu acho que a mensagem é essa, é para cuidar não só do corpo, mas a questão mesmo emocional e espiritual. Pois é, acho que é o que nós estávamos falando. A ausência de Deus está muito grande, né? A gente está com uma falta de esperança, uma falta de fé, né? Isso tem contribuído bastante para que o pessoal continue doente, né? Em cada esquina uma farmácia. Isso. Pois é. Eu só tenho que agradecer, viu, a sua presença, alertando mais uma vez que amanhã nós vamos estar lá, né? Participe dessa campanha junto com a gente, é fundamental, porque nós vamos estar salvando vidas. É uma doença, o mieloma é uma doença muito, muito cruel. Ela tem uns sintomas que realmente machuca, maltrata e que precisa realmente ser diagnosticado cedo para que não sofra, né? E eu vou deixar aqui, doutora, um brindezinho para marcar o nosso encontro. Obrigada. Viu? Que o podcast está à sua disposição, tá? Obrigada. Bonitinha, né? Sim, com certeza. Vai estar à sua disposição no que precisar, viu? Se ela tiver falando, Joelise, vamos falar sobre um tal assunto aqui, sobre um vírus que está aí, ó, que está no auge, enfim, né? Então, a gente, acho que informação é fundamental, né? Então, está aqui à sua disposição, viu? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Nossa, eu fiquei muito encantado com a sua leveza e eu tenho certeza que os pacientes com o qual você trata usufrui muito dessa paz que você transmite, viu? Obrigada. Tá? Que Deus continue te abençoando. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Tá? Um abraço.